Shalom, glórias a Deus, mais um Shabat na presença de Deus. Hoje, duas parashiot, que é a Parashá Ruká e a Parashá Balak. Mas as duas as parashiot dessa semana, ela falam, basicamente, o pastor deu uma introdução aqui, A Parashá Ruká, ela é estatuto, Ela fala dos estatutos, fala da novilha vermelha, fala sobre a água purificadora, fala sobre a morte de Miriam, a morte de Arão e também a serpente de bronze. E a Parashá Balak, se eu entendi corretamente, ela vai falar basicamente de Balaão, sobre Balaão e as bênçãos que acabaram sendo proferidas por Balaão, embora não fosse aquela a intenção de Balaão, A intenção de Balaão não era abençoar. Mas estamos aqui e hoje o que está no meu coração de compartilhar com os irmãos é sobre, aqui no capítulo 20, que nós vamos falar também, que eu acabei pulando aqui da colinha, que é o que vamos trazer hoje, que é sobre algo que aconteceu com Moisés, algo muito ali em Meribá. Então, eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 20. Vamos pegar dois eventos aqui, que é a morte de Miriam e também algo, não sei como nomear, mas algo que aconteceu com Moisés que realmente vai chamar a nossa atenção, ou deve chamar a nossa atenção. Números capítulo 20, versículo 1, diz assim: o povo de Israel, toda a comunidade, entrou no deserto de Zim no primeiro mês e permaneceu em Kadesh. Miriam morreu ali e foi sepultada nesse lugar. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, veja só. Miriam, a irmã de Moisés, uma mulher, uma profetisa, uma mulher que teve toda uma história ali, muito importante, Aliás, foi ela que, não sei se ela arquitetou, mas ela que praticamente conduziu ali o Moisés ali, como se fosse um droninho ali do mar. Ela ali, ela está indo ali, a filha de Faraó está lá, e ela pega e ela já, quer que eu arrume uma ama para ele? Como quem diz, você não vai poder amamentá-lo. Então, assim, foi muito usada por Deus essa mulher, Desde criança já tem um chamado, Já tem uma preocupação, já estava preocupada com o seu irmãozinho, E essa mulher, então, que ela passa todos esses anos com Moisés, ela morreu. E Moisés, a gente às vezes esquece que ele era um homem, Moisés era homem. Moisés era um homem. E ele tem sentimentos, é óbvio. Mas a obra de Deus continua. Só que, veja o que acontece na sequência. Veja o que acontece na sequência. Versículo 2. Pelo fato de a comunidade não ter água, eles se reuniram contra Moisés. Sempre Moisés. Contra Moisés e Arão. O povo discutiu com Moisés e disse: olha as falas. Eu sempre digo que nós podemos falar tudo, só que tem o momento certo, a hora certa e a maneira certa. Da maneira certa você pode falar tudo. Eles se reuniram contra Moisés porque não tinha água. E eles disseram para Moisés: nós preferimos ter morrido quando
nossos irmãos, nós preferimos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. É como se estivesse dizendo, Moisés, queria eu ter morrido no lugar da sua irmã. Ele acabou de perder a irmã. Moisés, eu queria ter morrido. Estaria mais feliz. Sabe, palavras. Tem palavras que são piores do que uma agressão. E aí eles continuam reclamando com Moisés. Moisés, eu não estou feliz por estar viva. A sua irmã deve estar feliz porque ela não está passando pelo que eu estou passando. Então ele diz assim, olha, nós preferimos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. Por que você trouxe a comunidade de Adonai a esse deserto? Olha só, por que você trouxe a comunidade de Deus? Com quem ele diz, olha Moisés, Deus não tem nada com isso aqui não, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é bom, mas você, olha onde você trouxe. Só que eles não pagavam nada, se eles tivessem que pagar algo para Moisés ser alguma coisa, se eles tivessem que beneficiar Moisés de alguma forma, eles não pagavam para Moisés. Moisés não era o motorista deles, não era o guia turístico deles. Então eles falaram, por que você trouxe o povo de Deus? Olha, eu faço parte do povo de Deus, eu estou sendo vítima sua, Moisés. Só que eles estavam ali por causa deles mesmos, por causa da rebeldia. Eu vou dizer mais, por causa da confiança em algum tipo de líder que eles tinham também. Porque quando Deus disse, vocês não vão entrar, é porque eles escolheram confiar em 10 líderes. 10 líderes. 10 líderes que levaram toda essa geração a morrer no deserto. Como hoje tem gente escolhendo o caminho que os líderes estão dando para eles. Comendo na mão deles. Está escrito, pouco importa o que está escrito na Bíblia, o que importa é o que o meu líder diz. É assim que tem acontecido. Muito bem. Mas tinha 2 líderes esquecidos aqui, né? Josué e Caleb. Esses aí, porque esses creram, esses confiaram em Deus. Mas não, vamos ouvir os outros. É a mesma coisa. Liga a televisão. Eu não assisto, eu não tenho, eu já falei lá em casa, não por nada, quebrou o fio da antena lá, colocado, sei lá, deixa sem antena, estou melhor assim. E faz uns 15 anos só. Então, eu vou lá no YouTube, enfim, não está fazendo televisão, mas às vezes eu tenho que comprar um pão na padaria, quando é morte. É morte, é perseguição, sabe, é só coisa ruim. Por quê? Notícia ruim dá audiência. Não deveria ser assim com o povo de Deus. O pastor falou aqui, está escrito aqui, a palavra de Deus no seu coração, quando levantar, quando for deitar, quando for comer, quando for na padaria, né? Quando for passear, em todo o tempo. Muito bem. Por que você trouxe a comunidade de Adonai para esse deserto? Para morrermos aqui, nós e nosso gado? Por que vocês nos fizeram deixar o Egito? Para trazer-nos a esse lugar terrível, sem sementes, figos, vinhas, romãs, sem água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia, foram à entrada da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória de Adonai apareceu-lhes. Olha que interessante. É interessante porque, ainda mais o povo judeu tem essa coisa de, até na conversa, uma conversa exaltada, parece que está tendo briga, e é uma opinião. Moisés não fala nada para o povo. Moisés simplesmente ouve todas aquelas ofensas, ele e Arão, e eles vão orar. Eles vão buscar a presença de Deus. Essa é uma característica. E aí nós vamos entrar nas características de Moisés.
Ora, Moisés era um homem um grande líder, porém muito humilde. E uma coisa eu sei também, as pessoas gostam muito de viver debaixo da guarda de líderes, como eu já disse anteriormente. Mas quando um líder ele é muito pacífico, ouve muito, as pessoas tendem a se rebelar. As pessoas tendem a achar que aquilo é uma fraqueza da pessoa e não uma virtude. E isso é algo muito ruim também. Agora, Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Moisés era um homem que não tinha, ele tinha primeiro, ele não pediu para estar naquela liderança. Acho que é por isso que ele corre orar, fala, Senhor, não fui eu que pedi. Nós até vimos lá quanto parece que Deus se irritou, não sei se é o termo certo, quando Deus chama Moisés, você vai, não vou não, mas eu sou pesado de fala, mas o faraó quer me matar, não, Moisés, é você que, tá bom Moisés, vai com seu irmão, mas você vai, ele não pediu. E às vezes a gente está numa situação também que nós não pedimos para entrar. Às vezes nós entramos numa situação que você fala, por que eu estou nesse negócio? Muitas vezes a gente se encontra em situações que nós não pedimos para viver, nós não provocamos isso. Às vezes cercamos a nossa vida inteira fizemos barreiras para não entrar nesse negócio. E quando você vê, aqui está. O que fazer? Chorar, se arrepender, voltar para trás, desistir, reclamar? Não. Faça como Moisés. Busque a face de Deus. Moisés era um homem também que ele tinha um chamado muito especial. Ele fez de tudo. Parece que Moisés, tem um ditado que diz assim, né? Já vi muita gente falar assim, eu pago um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entro, eu pago uma boiada para não sair. Né? Tem gente que tem essa coisa. Eu não sei, que Moisés parece que era mais ou menos assim. Porque ele fez de tudo para não entrar. Mas depois que ele entrou, várias vezes Deus falou, Moisés, se afasta, eu vou acabar com esse povo. Não, Senhor. Mas é o povo que está falando mal de você, é o povo que está querendo te apedrejar. Não, Senhor. Perdoa, Senhor, tem paciência. O que vão dizer? Moisés, ele adquiriu um conhecimento, ele tinha uma postura que ele não era só por ele era pela vida, ele era pela comunidade. Ele se tornou um grande pai daquele povo, ainda que o povo se rebelasse contra ele. Ele se tornou um pai daquele povo. E ali, ele intercede, o povo falava mal, o povo queria apedrejar, e ele estava lá intercedendo, orando e clamando ao Senhor. E nesse meio, nós temos que entender que Moisés era um ser humano também. E parece que aqui, nesse momento, talvez pela fragilidade, da perda da irmã, eu não sei. Nesse momento, Moisés ele se ira, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Ele se ira, e é essa a questão que nós temos que nos atentar hoje. Deus, ele confiou algo a nós. A nossa fé, se você olhar no mundo religioso, o nosso grupo é muito pequeno. E eu estou falando, não só da nossa igreja aqui não, estou falando de todos que têm essa fé. É um grupo pequeno diante do mundo. É um grupo pequeno. Mas sabe por quê? É aquilo que eu de vez em quando gosto de falar, e é verdade, né? Senhor, todo mundo, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. E outra coisa importante que nós temos que entender. Moisés foi criado. Se Moisés tivesse tido se ele tivesse sido criado
junto com, vamos imaginar, no mundo perfeito não, no mundo civilizado. Vamos imaginar no mundo civilizado, Moisés sendo criado junto com as crianças. Faz de conta que Faraó não mandou matar as crianças, jogar os meninos no rio. Vamos fazer de conta que isso não aconteceu. Imagina então que Moisés, nessa situação, ele sendo criado como uma criança, ele estaria ao lado dos seus pais a vida toda, tendo amor, tendo carinho, aprendendo o hebraico, aprendendo sobre a Torá. Se bem que não tinha uma Torá ainda, mas tinha só a Torá oral, mas estaria ali aprendendo a Torá oral. Ok. Moisés foi adotado ali pela filha de Faraó, e foi criado como um príncipe. E como um príncipe, ele foi preparado para a guerra também, mas para estar na frente da guerra. Moisés, ele foi muito capacitado ali, o que serviu muito para ele. Porém, o que eu quero trazer diante disso? Eu quero trazer a sua preparação. Você também está sendo preparado, ou você está sendo preparada para algo grandioso. Aquilo que o pastor sempre diz também, talvez não é você, mas talvez você, Deus vai te usar para alguém ser usado grandiosamente. Uma cura de alma. Então, o que nós temos que entender é que nós não somos como todo mundo. Deus Ele vai nos moldar, Ele vai nos lapidar, e diante das situações que apareçam, não se desespere, saiba, Deus está me ensinando algo, eu preciso de alcançar um objetivo, eu estou precisando de um patamar a mais. Às vezes, é como o pássaro, quando a mãe começa a tirar ali as plumas do ninho, para ele ser espetado, para ele ficar incomodado, para ele ter reação para voar. Então nós temos que passar por esse momento, por problemas que nós encontramos, entendendo que Deus está nos treinando para essa guerra. Só que nós temos que ter muita paciência, nós temos que ter muito cuidado. Diz assim, Moisés e Arão deixaram a assembleia e foram entrados da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra. E a glória de Adonai apareceu-lhes. Geralmente, quando o povo se reunia para falar mal de Moisés, para querer matar Moisés, para difamar Moisés, geralmente, quando Deus aparecia, uma praga surgia e muita coisa acontecia. Moisés tinha que correr para fazer intercessão, para que Deus tivesse misericórdia e cessasse a praga. Dessa vez, o povo falando contra Moisés, falando contra Deus e reclamando, Deus aparece na tenda da congregação, só que Deus não repreende o povo, Deus não manda nenhuma praga. Olha o que Deus faz aqui. O povo está reclamando que não tem água. Adonai disse a Moisés, Deus, ele fala para Moisés, pegue o cajado, reúna a comunidade, você, Arão, seu irmão, e diante dela, diga a rocha que produzirá água. Primeira questão, se era para Moisés falar com a rocha, para que pegar o cajado? Para quê? Porque o problema foi com o cajado. O cajado, ele foi utilizado para abrir o Mar Vermelho. O povo hebreu viu isso. Moisés tocou o cajado, as águas se abriram. Agora, quando Deus fala para Moisés ir na rocha, falar para a rocha dar água para o povo, Deus quer mostrar a sua glória, Deus quer mostrar um milagre diante do povo. E Deus está usando Moisés como um canal. Só que Deus, ele fala para Moisés, pega o cajado. Talvez, as pessoas estivessem idolatrando aquele cajado de Moisés também. Talvez achassem que Moisés tivesse superpoderes. Se você tocou no rio, com o seu cajado se abriu, então, talvez eles estavam esperando isso. Nós não sabemos o que passava na cabeça do povo, mas Deus sabia.
Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, vai lá na rocha, reúna o povo e fale com a rocha. Mas não, Deus diz: pegue o cajado. Moisés também poderia falar: Senhor, se é para eu falar, eu não preciso do cajado. Pegue o cajado. Às vezes, na nossa vida, há algo parecido. Eu preciso de algo, a minha solução é essa, mas eu tenho que levar um cajado, que não vou usar para nada. Mas você vai, porque às vezes nós precisamos de passar por isso. Mas eu não vou precisar. Não, você vai precisar. Senhor, o momento agora é só de oração, tá? É oração, mas você vai fazer assim. Você deve agir de determinada forma. Senhor, eu não precisava de passar por isso. A tua palavra basta. A tua palavra vai fazer a água fluir. Mas você vai carregar agora essa situação com você. Por enquanto você vai carregar. Por quê? Não tem porquê. Mas essa situação. Mas esse negócio. Então, já que Deus mandou, eu vou usar dessa forma como eu acho que Deus... Não. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O que Deus está falando? Adonai disse a Moisés: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Arão, seu irmão, e diante dela, diga a rocha que produz a água. Vocês lhe trarão água da rocha, e assim farão a comunidade e seu gado beber. Deus deu a solução. Moisés, pega o cajado, reúna o povo e fale com a rocha. Se Moisés fizesse isso, e o cajado? Talvez todo mundo tivesse com a atenção voltada para o cajado, ou o cajado que abriu o mar vermelho. E aí Moisés fala. Yeshua não é a palavra de Deus? Não é o verbo que se tornou carne? Yeshua é o verbo. Às vezes a pessoa está esperando algo de uma fonte, quando na verdade a resposta está na palavra. A resposta está na palavra, na nossa confissão de fé. E na nossa ação também. Eu estava sentado ali enquanto o pastor estava fazendo a introdução, e eu lembrei da minha mãe. Havia um movimento lá, tal, e ela estava com um problema, eu esqueci o nome, no nervo ciático, há dias. Uma dor terrível no nervo ciático, estava muito ruim para ela andar. E ela se arrastando, minha mãe trabalhou a vida toda. E aí ia ter uma reunião lá, ia ter oração, enfim, e ela falou: eu vou ir. E estava com aquela dor terrível, era longe. Mas ela pegou e ela foi se arrastando, mas foi. E voltou andando normalmente. Amém? Olha, a palavra tem poder, mas a atitude também. Ela tinha todo motivo para falar: não, Deus conhece, se Deus quiser vai me curar aqui. Sai do sofá, busque a presença de Deus quando você pode. Está precisando de uma cura? Se você não tem condição de vir, estamos orando por você, peça oração, vamos orar. Mas se você pode, faça a sua parte. Pega o teu cajado e te põe diante da comunidade, diante de Deus, junto com a comunidade. São coisas que tem coisa que nós temos que fazer, tem que parar de procurar desculpa. Moisés, então, ele pega o cajado, reúne o povo, e ele está irado com o povo. Ele está irado com o povo, ele está magoado, não sei se ele está magoado, não posso colocar palavras na Bíblia. Mas a gente percebe que irado ele está com o povo. É como Adão e Eva. Olha, a Bíblia, acho que vocês já ouviram muito sobre isso também. A Bíblia fala claramente, né? Deus diz para Adão: Adão,
você pode comer de tudo, mas do fruto da árvore que dá conhecimento do bem e do mal, desse você não comerá. O dia que você comer, você morre. Só que depois, na conversa que a Eva tem com a serpente, na conversa que ela tem com a serpente, a serpente pergunta, olha, é verdade que você não pode, a fake news, né? É verdade que você não pode comer nada do jardim? Não, que injustiça é essa? Peraí, deixa eu te explicar. Né? Vamos conversar. Não, a gente pode comer de tudo. Só da árvore do conhecimento do mal. Dela Deus disse, não comereis, nem tocareis. Aonde está não tocareis? Não está na Bíblia. Deus não disse que não podia tocar. Mas, de alguma forma, eu não sei se foi Adão, de alguma forma, isso chegou na mente de Eva. Um dogma. Não pode tocar. Se tocar, eu morro. É uma mentira. Isso não é verdade. E está sim disso na religião. Aí o que acontece? Diz os rabinos, eu não acredito muito nisso, mas os sábios rabinos dizem que a serpente teria empurrado Eva contra a árvore. Né? Eles dizem isso. Eu não acho. Mas de alguma coisa certa, seja por acidente ou por curiosidade, antes de comer, Eva pegou na maçã, olha lá. No figo, diz, não sei o que era, tá? Mas ele pegou no fruto, ela pegou. Talvez deu taquicardia, vou morrer. Não morri. E a cobra, vai nada. Não, eu vou morrer. O mandamento, não vai. Eu sei. Isso aí foi abolido, Eva. Esquece, é coisa do passado. Não morri. É mesmo, é mentira. Tá vendo? Deus mentiu para você. Mentiu mesmo. Então eu posso comer também. E isso acontece muito, de várias formas, na religião. A pessoa pega um dogma como se fosse verdadeiro, o dogma cai por terra. Se eu não preciso respeitar o dogma, não preciso respeitar a lei. Está abolida a lei, pronto, estou na graça. É assim que acontece. Muito bem. Aí, veja só. Moisés pegou o cajado de diante de Adonai, como ele lhe ordenara. Depois de Moisés e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele lhes disse, ouçam aqui, rebeldes. Tá bravo. Devemos levar a vocês água desta pedra? Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão, e a comunidade e o gado beberam. Para. Primeira coisa, Deus falou para Moisés bater na rocha, ferir a rocha? Não. Deus mandou ele carregar o cajado. E ele carregou. Assim também tem muita religião. Olha, crê na minha palavra, aí ele carrega a Bíblia. Eu creio. Mas faz o que eu te mando. Não. Sim. Mas aí eu vou ser expulso, eu vou perder o meu cargo na igreja. Mas aí eu vou perder os membros, vai embora um monte de gente, senhor, não posso. Moisés, ele tinha que falar a rocha. Olha o milagre. Olha só, as pessoas mais céticas. Tudo bem, é meio absurdo o que eu vou falar, mas mais absurdo ainda é a rocha da água. Então é um milagre, não é um absurdo. Veja só, se Moisés fere a rocha, alguém podia dizer, essa rocha já estava ali, tinha alguma fonte de água escondida ali, e Deus só mostrou para ele onde estava, e não teve nenhum milagre maior não. Só descobriu onde que tinha água. Mas se ele falasse a rocha, e a rocha sozinha se abre, ninguém ia duvidar do poder de Deus, se bem que o povo já estava acostumado a reclamar ali.
Então Moisés, ele fere a rocha e 2 vezes. Eu não sei porque a Bíblia cita isso. Será que Arão poderia falar, ei Moisés, não foi isso que Deus disse? Porque Moisés, ele não era uma pessoa autoritária. Moisés então pegou o cajado diante de Adonai como lhe ordenara. Depois de Moisés e Arão terem reunido a comunidade, ele fez tudo o que Deus mandou. Só que na hora de fazer o certo, fez o errado. É igual o povo hoje. Eles falam que amam a Deus, jejua, se reúnem, só que tudo de errado. Tudo na hora errada. Jejum não, pode ser qualquer hora, exceto o sábado. Mas a reunião, a palavra, reúne a comunidade e faz estudos, e faz isso, e faz aquilo. Mas quando é para aplicar aquilo que Deus falou, olha, é assim que vocês vão me adorar, é assim que eu estou dando os meus moedinhos para vocês, as minhas festas, os meus preceitos. Aí faz diferente. Aí faz de outro jeito. Porque a minha carne resolveu fazer isso. Moisés falou ali no momento de ira. Deus não mandou ele repreender o povo. Aliás, ele está sempre defendendo o povo. Agora que Deus não repreende, ele mesmo chama o povo de rebelde, que não estava errado, obviamente que não. E ele diz lá, Moisés pegou o cajado diante de Adonai, como lhe ordenara. Depois de Moisés e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele disse, ouçam aqui, rebeldes, devemos levar a vocês água dessa pedra? Moisés levantou a mão, bateu 2 vezes com a vara na rocha, a água fluiu em profusão, e a comunidade e o gado beberam. Aqui nós vemos uma outra coisa também. Todo mundo sabe, não é novidade. Moisés, nós vamos entrar já, mas Moisés, ele vai ser impedido de entrar no reino de Deus, no reino de Deus não, perdão, na terra de Canaã, por causa desse ato, porque Deus mandou ele falar e ele feriu a rocha. Mas, ainda que o grande líder Moisés fez errado, a necessidade do povo foi cumprida. A necessidade, o povo precisava de água, e a água fluiu em abundância. Ora, mesmo fazendo diferente do que Deus manda, pode acontecer o milagre? Pode. E acontece. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz muitos milagres, curei pessoas no teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais praticais a anomia, a falta da lei. Você que é contrário à lei. Mas como é que eu fiz milagres? A palavra de Deus faz milagres. Então nós temos que ficar muito atento com isso. O momento de ira de Moisés, ele passa a vida toda suportando aquela carga pesada. Mas no momento de ira, ele age errado e tem uma consequência muito, muito profunda. Veja o que diz. No entanto, o milagre aconteceu. O povo está precisando. É aquilo também, né? A pessoa, às vezes, ela está num desespero tão grande e Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um plano. Deus tem um plano dela fazer uma obra de determinada, daí 20 anos, talvez, 10 anos para frente. E a pessoa está num sufoco terrível. E ela clama a Deus da forma como ela acostumou de berço. Às vezes até através de uma idolatria. Às vezes através de N situações menos a correta. E a pessoa clama. E Deus, que tem um projeto na vida dela, permite que o milagre aconteça. E ao invés da pessoa entender que foi Deus que fez o milagre, ela acredita que foi aquele ídolo, que foi aquele líder, que foi aquela pessoa, que foi aquela entidade, seja lá o que for. Então, quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a cumprir esse plano. Aí Deus disse, olha, no entanto, Adonai disse a Moisés e Arão,
por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão esta comunidade à terra que dei a vocês. Olha que coisa complexa é essa aqui. Quando Moisés, olha só, quando Moisés ouviu a palavra de Deus, mas fez diferente, Moisés ouviu, Moisés, faça assim. Moisés foi lá e fez diferente. Mesmo assim, o milagre aconteceu. Porém, o que Moisés fez? Por vocês, Arão estava junto. Arão não fez nada, mas ele estava junto. Se a gente está junto no erro, a gente está fazendo. Por vocês não terem confiado em mim. Deus falou, fala a rocha, que ela vai dar água. Ele foi lá e furou, feriu a rocha. Deus disse, vocês não confiaram em mim. Isso não acontece hoje também? Deus, a palavra de Deus, sabe, nós sabemos que a palavra de Deus manda a gente fazer e a gente faz diferente. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. E olha o que diz. Por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão essa comunidade à terra que dei a vocês. Esta é a fonte de Merivá, fonte da discussão, onde o povo de Israel discutiu com Adonai, e ele se fez considerar santo por eles. A Bíblia diz claramente, a Torá diz claramente, que o povo contendeu com Adonai, mas Deus não tratou com ele, tratou com o líder. E é a situação na nossa vida que você não é culpado, mas é você que vai tratar com Deus sobre isso. É comigo, é com você. Mas não tem mais. Deus tem algo muito especial na minha, na sua vida. Deus tem algo, Deus tem grandes coisas. Tem gente, olha, num casamento, vocês sabem bem disso, vamos imaginar aqui, que a gente tem essa cultura, a gente não sei, eu cresci com essa cultura, né, nem tanto, mas tudo bem. Eu me tornei adulto nessa cultura que diz que os salvos são a noiva de Cristo. O salvo é a noiva de Cristo. Espera um pouquinho. Muitas vezes, em praticamente toda a Bíblia, a união, é lógico que eu sei que não é um homem e uma mulher, mas Deus faz um exemplo de um casal. O povo como uma noiva e Deus como noivo. Agora, sempre tem essa questão. Olha, num casamento, quem mais se conhece para ter um casamento? Quem que é a pessoa mais importante? As pessoas mais importantes para que aconteça um casamento? É o noivo e a noiva. Estes dois devem se conhecer como ninguém. Porque não adianta o pai e a mãe falar, eu conheço, eu criei meu filho, eu criei a minha filha, eu conheço. Conhece parte. Porque o que está dentro da pessoa não conhece. E a noiva, o noivo só vai conhecer depois de casar também. Aí vai aflorar. Mas antes do casamento, as coisas são diferentes. Muito bem. Esses dois são noivos. Quando o noivo se casa, eles vão morar, os dois, numa casa, ok? Então tá lá. Esses dois vão morar juntos. Agora, além do casamento, quem que tá ali no altar, ali na hora do casamento, ao redor? Os padrinhos. Quem são os padrinhos? Aquele do cartório que a pessoa fala, ô fulano, você pode ser, qual é o seu nome? É o fulano, você pode ser minha testemunha? Posso? Qualquer coisa eu te procuro aonde? Vai no Facebook lá. Não, no casamento é pessoas chegadas, não é? Você pode não conhecer perfeitamente, mas você conhece o noivo. Por favor, você conhece a noiva.
tem uma proximidade, e geralmente mora mais próximo, né? E depois tem quem? Os convidados. Aí o convidado tem aquele que você viu uma vez ou outra, né? Mas não conhece tanto. Aí tem o bicão também, né? Eu vou lá, levo o bicão, que você nunca viu na vida, amigo do noivo ou da noiva, depende, né? Então, veja só, esses estão mais longe. Tem gente que viu o noivo, a noiva uma vez na vida e nunca mais. Então veja só, no reino de Deus, eu entendo, pela leitura bíblica, da mesma forma. Quando o reino de Deus estiver estabelecido, eu creio que haverá pessoas que serão como a noiva, vão morar dentro de Jerusalém, dentro dos meus muros, como ele fala. Inclusive, os gentios que guardam o sábado, Isaías 56, e abraçam a lei de Deus, também vão ser alegrados dentro dos seus muros. Esses aí são a noiva. E ao redor de Judá, Belém, ali, os padrinhos, que é o pessoal mais tinha um conhecimento de Deus, vamos deixar bem claro, né? Esse conhecimento que eu estou falando agora é de Deus. A noiva tem aquela proximidade, é o príncipe e a princesa, que não é tratado com Nutella, não, a hora que quer. Vocês já viram o filme a série? Tem uma série, não é bom falar, uma série não tem nada de ruim lá, é só uma verdade, né? Um pouquinho da verdade, tem muita mentira também. Tem uma seriado sobre um príncipe aí, não vou falar nomes, de um reinado aí. E no seriado fala de um príncipe, como ele foi criado, foi enfiado numa escola lá, porque lá que ele ia virar homem. E o homem, coitado, sofreu, acho que carrega trauma até hoje. Ele é traumatizado até hoje, mas ele foi criado naquela escola porque ele era um príncipe. Eu imagino quanto ele gostaria de ter sido um plebeu para estar tomando um cafezinho com leite e bolinho na casa dele todo dia e não ver os pais 2 vezes por ano. Mas ele não era todo mundo, ele era o príncipe. Às vezes isso que a gente passa, essas labutas, é porque a gente não é todo mundo. É isso que eu quero dizer. Você tem um lugar especial. Moisés tinha um lugar especial, mas não entrou nem em Canaã. Olha que coisa, nem em Canaã ele entrou. Mas ele tem algo especial. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele trata conosco, e no casamento é a mesma coisa. E aí vai ter aquelas pessoas que conhecem a Deus, busca, vem 2 vezes, outra ela fica na internet, aí um sábado ela vem, o outro ela não vem, e aí passa um mês sem vir, e aí depois ela aparece de novo. Os padrinhos mais distantes. E tem os convidados. Vai morar no Brasil, na China, e talvez não tenham os mesmos nomes, porque tem gente esperando você morar lá no céu, né? A Bíblia fala que a terra vai ser restaurada. Se vai ser essa mesma terra, ou eu creio que vai ser essa, ou se vai ser uma nova, eu não sei. Mas se Deus vai restaurar, vai deixar de existir o mar, todo mundo vai uma vez por ano para Jerusalém. Aí a coisa interessante. Imagina aquela viagem que você sonha em fazer, ou que você já fez e você quer fazer de novo, que você gosta muito, ou um lugar muito especial, que você, puxa vida, eu gostaria de ir. Aí você até vai, passa uma semana e volta, mas você fala, puxa, eu queria ficar lá, eu queria morar lá. Agora, sabe Deus, eu vou o ano que vem, daqui 10 anos, não sei quando eu vou voltar, eu gostaria de estar lá. Imagina morar em Jerusalém na glória para toda a eternidade. Vai ter gente que vai falar, você mora aqui, é? Vai falar, Baruch Hashem. Tem um lugar, Deus preparou um lugarzinho aqui para mim, você acredita? Puxa. E você? E você? Eu venho só na festa, mas já estou indo embora. Que coisa, hein? Eu acredito que vai acontecer isso.
pessoas que vão poder chegar em Jerusalém, da celestial, eu estou falando, não estou falando dessa aqui não. Não estou falando dessa não. Estou falando dessa sim, mas restaurada. Dessa restaurada. Quando chegar essa, aí as pessoas vão ter, aqueles que não é todo mundo, que não pode fazer o que todo mundo fazia, tem um lugarzinho especial dela. Amém? Vamos lá, então, para a gente encerrar. Aí, por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel. Deus, apesar do povo, olha, naquele momento o povo estava em rebeldia. Moisés não estava errado Moisés não estava errado de nomeá-los de rebeldes. E naquela rebeldia, ainda que tem coisas que nós não entendemos. A gente sabe o que é certo, a gente evita fazer certas coisas, e às vezes você vê a pessoa fazendo aquilo, mas o que Deus queria naquele momento? Mostrar a glória dele. A graça, isso é graça. Está sendo rebelde, Deus vai dar o que está precisando. Isso é graça, no Antigo Testamento. Não, eu acho que eu vou resolver que essa pessoa não merece. Não. A nossa parte é ouvir o que Deus mandou fazer e fazer. Mandou ferir com a vara? Vamos ferir. Não. Pega a vara, mas não vai fazer nada com a vara. Só fica seguro, mas não tem porquê. Deus sabe porquê. Com certeza alguma coisa estava acontecendo. Não sei. De repente a pessoa está esperando Moisés tacar a vara, porque eles eram muito místicos. Saíram do Egito com muito do misticismo, né? Muito daquelas coisas de deuses, de poder. E Moisés fala. Puxa, só Moisés abria a boca e a água jorrou, glória a Deus. Era isso que era para ter acontecido. Hoje, talvez você está com o seu cajado na mão, adquirida com muita lágrima, mas às vezes não é hora de usar o seu cajado. Segura o cajado, não deixa ele não, mas profetiza o que? A Torá, a palavra de Deus, e creia, a água vai jorrar. A água vai jorrar em profusão, vai matar a sede de todo mundo. É assim que vai ser. Mas não podemos nos irar. Mas eu creio, eu não posso garantir, que Moisés fez isso porque ele precisava de fazer. Porque, veja o que diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Se eu não me engano, na Bíblia, no hebraico, é Shabat. Eu tenho quase certeza disso. Me parece que no original é que se Josué tivesse dado Shabat, traduzido por descanso, ok. Se Josué lhe tivesse dado descanso, não teria falado posteriormente sobre outro dia. Desta forma, versículo 9, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Ou seja, Moisés não entrou na terra prometida, por causa de Meribá, por causa desse evento. Quem entrou no seu lugar? Josué. E aí a palavra diz que Josué, pelo que eu estou lendo aqui, Josué, apesar de ter conquistado a terra, mas não deu descanso para a terra. Não houve descanso. E por não haver descanso, hoje nós estamos aguardando o Shabat milenar. Poderia a obra de Deus ser concluída ali. A obra de Deus poderia ter sido concluída ali. Entraram em Canaã, foram fiéis à Torá e Deus implantaria o reino. Mas Josué falhou.
Não vou dizer que diretamente ele falhou, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Deus disse, olha, o ser humano é um pouquinho complicado, né? Deus disse para o povo, vocês vão lá, vocês vão... Por que, para começar, Deus disse para o povo certa vez, olha, vocês vão entrar na Terra Prometida, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Mas tem o contexto na Bíblia, está dentro do contexto. Vocês vão entrar na Terra Prometida, mas veja só, não pense que vocês vão entrar porque vocês foram melhor que seus pais, não. Não foram melhores. Seus pais morreram no deserto, se dependesse de vocês, iam morrer também. Vocês vão entrar, é porque aquele pessoalzinho lá de Canaã está pior do que vocês. O pecado deles já chegou, é por isso que vocês vão entrar. Agora, quando vocês entrar, se vocês fizerem as mesmas coisas que ele, aí a terra vai vomitar vocês de lá. Foi o que aconteceu. Eles entraram e depois perderam a terra, não foi? E nós faríamos diferente? Não, faríamos igualzinho, tá? Então veja só, então Deus já tinha avisado para eles, vocês não vão entrar, mas não é porque vocês foram corretos, não. Agora, entrou Josué. Sim, perdão. Aí o que acontece? Quando Josué está lá, Deus falou, agora vocês vão expulsar, vocês vão acabar com todo mundo, não é para ficar ninguém. Ninguém, porque se ficar, o que vai acontecer? Vocês vão ver, olha que bonitinho esse seu Deus aqui, olha, eu vi tinha um desse lá no Egito, olha, como é que serve ele? Vocês vão acabar servindo outros deuses. Então, põe todo mundo para fora. Essa foi a ordem de Deus. Vai ser implantado o reino de Deus. O que eles fizeram? Sempre tem, né? O dono da terceirização, né? Puxa vida, hein? Vou expulsar esses cabra forte aqui. Puxa, podia fazer um agrado para minha mulher. Ela tem que pegar água no poço. E se ao invés de eu mandar embora, eu vou deixar ele meu escravo e ele vai buscar água. Fala, arrumei aqui um Scania para buscar água para nós aqui, você não vai mais precisar. Vou agradar a mulher, vou ficar com esse escravo para mim. Ou até mesmo, vou colocar ele para pegar a lenha. Vou colocar ele para fazer construção. O que eles fizeram? É besteira, vamos expulsar a maioria, vamos pegar um pouco, vamos fazer eles escravos e a gente vai viver numa boa. Foi isso que eles fizeram. E aí, eles ficaram lá. Não deu outra. A palavra de Deus volta atrás? Não volta. Daqui a pouco estavam adorando os deuses dos amalequitas, dos jebuseus. E aí, você já conhece a história. Então, Josué não conseguiu dar o descanso, levar eles para o Shabat eterno, vamos dizer assim. Porque foi na liderança dele que isso aconteceu. Eu entendo assim, pela leitura da Bíblia, ok? Não estou fazendo acusação. Estou falando, porque aqui está dizendo, aqui não sou eu, tá? Vamos explicar. Aqui não é eu que estou falando, eu vou ler de novo, ó. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Isso é Novo Testamento, está em Hebreus. E o que outro dia é esse? Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, o milênio, o Shabat milenar, que a igreja chama de milênio, é o 7º milênio, é Shabat, tá bom? Eles não sabem. Pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as deles. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso. A gente deve fazer o melhor para entrar no Shabat milenar. E como a gente faz o melhor para entrar no Shabat milenar? Treinando nesse sábado aqui, você está treinando hoje. Nós estamos treinando para o Shabat milenar. Tem gente treinando em casa, assistindo televisão. Portanto, façamos o melhor para entrar no descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Então ele está falando aqui que o próximo Shabat é o milenar. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Josué falhou nisso, ok. Agora, vamos ver por que eu disse que talvez Moisés tinha que passar por isso. Hebreus capítulo 11. Estamos chegando agora. Só 2, 3 folhinhas para frente. 4, 11.
versículo 13. Veja o que diz. Não, eu vou ler um pouquinho antes. Agora eu vou acelerar para a gente terminar. Vamos lá, vou ler desde o 8. Pela confiança, pela imuná, ou pela fé, Abraão obedeceu. Está falando de Abraão, né? Mas obedeceu. Depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele subiu sem saber para onde estava indo. Pela confiança, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que também deveriam receber, olha só, vivendo com Isaac e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido. A promessa é entrar na terra prometida. Moisés não entrou. Abraão viveu como peregrino, não tomou posse. Porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Dessa forma, esse homem praticamente morto tornou-se pai de descendentes, tão numerosos quanto as estrelas do céu, e incontáveis como são os grãos da areia da praia. Versículo 13. Todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhe fora prometido. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles receberam a promessa? Não. Apenas a viram de longe e também a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. Ou seja, por que isso aconteceu? Aí vamos Moisés. Pela confiança, Moisés, depois de ter crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres momentâneos do pecado. E aí vai. Então, todos esses homens, eles ficaram na dependência de Deus, aguardando uma promessa. Para quê? Para que junto conosco, eles recebessem essa promessa. Olha só, versículo 39. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa da confiança. Entretanto, todos tiveram méritos. Entretanto, não receberam o que lhes fora prometido. Por quê? Porque Deus planejou algo melhor, que nos envolveria de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. Abraão não recebeu, Isaac não recebeu, Jacó não recebeu, Moisés não recebeu. Por quê? Lembra que quando Deus queria destruir o povo, Moisés orava, Senhor, sempre intercedia, ele queria que o povo chegasse ao propósito de Deus. Agora ele não entra, por quê? Porque ele está esperando para entrar conosco. Nós fazemos parte dessa promessa de Abraão também, de Moisés. Eles estão esperando o momento. Deus está escolhendo, muitos são chamados. Abram os olhos, principalmente quem está sempre assistindo. Abra o olho. Muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Esse é o momento, Deus está chamando. Nós temos algo para fazer. E quanto maior for a sua obra a ser feita, mais você vai enfrentar lutas. Não vai viver a vida inteira na luta, não. Mas vai enfrentar e vai vencer. Depois que você vencer a luta, aí vem o refrigério. E aí depois você vai lutar, sabe o quê? A batalha dos outros. Porque a pessoa vai chegar chorando para você, desesperada que não tem o que fazer, e você vai falar, seu problema é esse? Deixa eu contar a minha história para você. E aí você vai contar. E aí todo mundo vai dar glória a Deus. Amém? Amém. Então, que sejamos nós
aqueles que vão ouvir e fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Vamos sempre obedecer. É para carregar o cajado? Vamos carregar o cajado. Ah, com o cajado eu posso fazer, mas o que a palavra de Deus diz? Não. Segundo o cajado, use a sua boca. A boca, né? Tiago disse, né? Que a língua, ela tem um poder muito, muito grande, né? A língua, ela tem um poder. Ela pode colocar o mundo em chamas e ela pode também conduzir uma pessoa, fazer uma pessoa que ela venha fazer techuvá. Ela venha voltar para a Torá. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.